Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o teólogo Jonathan. Pessoal, hoje eu vou reagir aqui ao canal do Rabino Dor. Ele, aqui como tem um tema em cima, né? Morrer pelo pecado de outras pessoas é pecado? Leiam a Bíblia. O Rabino Dor, aqui, esse que tem aqui pá preta em sua mente, ele é um rabino que ele não acredita que Jesus é o Messias. Já o outro, eu creio que ele também seja um rabino, esse que tem uma kippá, que é esse chapéu branco na cabeça dele, eu creio que ele seja um judeu messiânico, que são aqueles judeus que acreditam que Jesus é o Messias. E pelo que a gente vai ver aqui no vídeo, parece que o Rabino Dor, né, que é o da kippá preta, da barba maior, ele está levando vantagem. A gente vai escutar o argumento dele e logo em seguida a gente vai fazer uma refutação. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso e tentar esclarecer o máximo para não entrar em contradição na mente de vocês, tá? Vamos ao vídeo. Então também está errado. Você fala, não, a Torá é insubstituível, como você abriu seus argumentos, insubstituível. Então, quando você tem um livro, em cartas, aonde pregam até hoje em todas as igrejas no Brasil, que Jesus morreu, em salvação dos pecados da humanidade, essa contradiz a Torá em vários lugares. Deuteronômio 24:16, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Em Jeremias também fala isso, em vários outros lugares, onde que fala que o sacrifício da Páscoa é para remissão, perdão de pecado. Essa contradiz o que está escrito aqui, porque o sacrifício de Pessach nunca foi por pecados e jamais seria por um ser humano. Segundo, quando você pega o livro aqui, então também está errado. Vamos explicar aqui o que o Rabino ele não está conseguindo entender. O Rabino está fazendo uma confusão aqui com os textos bíblicos. E parece que ele não está tendo, ele se contradiz tanto aqui, ele pode até, na mente dele, entender que ele está certo, só que ele está errado. E eu vou mostrar isso dentro do próprio escrito da Torá, tá? Ele menciona Deuteronômio 24:16, né? Que diz assim, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Em Ezequiel 18:4 também diz, né? Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Ezequiel 18, versículo 4, tá? Aqui. Muitos têm usado Deuteronômio 24:16 e Ezequiel 18:4 para negar que Jesus seja o Messias. Mas a pergunta é, o que esses textos têm a ver com Jesus? É o que nós vamos ver agora. Nesses textos, Deus determinou que os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Deus está dizendo simplesmente que se o homem pratica a iniquidade, mas seu filho não, somente ele, no caso, né, o pai, morrerá. O filho não. E se o filho pratica a iniquidade, mas o pai não, somente o filho morrerá. O pai não. Cada um deve morrer pelo seu próprio pecado. Então a gente está vendo aqui que o Rabino Dor, ele está fazendo uma confusão na leitura dele, da interpretação, que ele está misturando uma coisa com outra coisa, e essa leitura ela não deve ser feita. As pessoas que usam esse mandamento com o intuito de negar o sacrifício de Jesus, feito por causa do pecado da humanidade, né? Por exemplo, a Bíblia deixa bem claro, inclusive o Novo Testamento e o Antigo Testamento também, que exige-se para expiar o pecado do homem, o quê? O Cordeiro. E nós cremos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com o próprio Novo Testamento, é Cristo. Por exemplo, aqui, né, em João 3,16, em 1 João 2,2 e existem vários outros textos. Acabam contradizendo a própria escritura, pois eram oferecidos animais para a expiação do pecado do povo. Ou seja, o que é que esse texto aqui está dizendo, pessoal? Está dizendo, por exemplo, venham comigo. Por exemplo, o Rabino Dor, ele diz que ninguém pode levar o pecado de ninguém. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Só que quando você vai lá para o livro de Levítico, lá estabelece um monte de leis cerimoniais, leis sacrificais, para que, por exemplo, o homem pecador, ele chegava com um cordeiro
ele fazia uma oração ali, o pecado dele simbolicamente era trazido para o cordeiro, e o cordeiro morria simbolicamente, e a pessoa, o cordeiro morria verdadeiramente, né? Só que aquilo ali era um simbolismo de que o pecado daquele homem havia morrido junto com aquele cordeiro, e o homem havia ficado, como eu posso dizer, perdoado dos seus pecados. Se o Rabino Dor diz que ninguém pode levar os pecados, então por que é que na lei do Antigo Testamento, na própria Torá, está dizendo que se você pegar um cordeiro e sacrificar, você terá os pecados perdoados? Isso, o Rabino Dor, eu já até conversei com ele uma vez sobre isso. Isso é totalmente contraditório para eles. Porque se o Rabino Dor diz, não, cada um morre pelos seus pecados, então por que é que Moisés oferecia sacrifícios? Por que é que Arão, o sumo sacerdote, oferecia sacrifícios? Para perdoar os pecados. O que é que o cordeiro era? Ele era um substituto. Você tinha sacrifícios diários e você também tinha o sacrifício anual, né? Que seria aquele para purificar o santuário e todas aquelas questões sacrificais. Mas o Rabino, eu acho que ele não lembra desses textos. Eu estou, respeitosamente falando, né? Ele está sendo muito tendencioso em sua exposição desses textos aqui. Mas eu estou vendo aqui que parece que esses textos de sacrifícios de animais, que seriam substitutos do pecado do ser humano, ele se contradiz, né, quando ele fala isso. Vamos continuar aqui. Assim, poderíamos perguntar, já que ninguém pode morrer pelos pecados dos outros, por que os animais eram mortos por causa do pecado do povo? É exatamente o que eu falei, né, pessoal? Se ninguém pode morrer pelo pecado de ninguém, então por que é que os cordeiros morriam no lugar do pecado das pessoas? Então, o Rabino já se contradiz aí. Foi o povo quem transgrediu. Então, todos deveriam morrer e não os animais. Mas como já vimos, o que esses textos, né, Deuteronômio 24:16, Ezequiel 18:4, querem dizer que não é que ninguém pode morrer pelos pecados dos outros, mas simplesmente que um filho não morrerá junto com o pai quando somente o pai pecou e vice-versa. O texto é simples, a lei aqui é simples. O filho não deve morrer por causa do pecado do pai. E o pai também não deve morrer por causa do pecado do filho. São textos que não têm nada a ver com a questão do sacrifício de cordeiros ou o sacrifício de Jesus, né? Que seria aquele que ele é, aquele verdadeiramente que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Rabino Dor, ele fica fazendo essa associação para dizer que Jesus não é o Messias. E o Rabino Dor, como a gente está lendo aqui, a gente está exemplificando alguns textos bíblicos, se ele continuar com esse pensamento, ele não crê, né? Ele não crê que os sacrifícios eram usados para expiar o pecado e as pessoas serem perdoadas no Antigo Testamento. Se ele não crê, se ele continuar com esse pensamento, ele deve rasgar a Torá que ele tem dentro de casa. Porque toda a Torá fala sobre sacrifício e fazer com que o homem seja perdoado diante de Deus. Se ele continua com esse pensamento, tendo uma interpretação errada de Deuteronômio, porque é verdadeiramente isso, ele não está entendendo o que Deuteronômio 24:16 está dizendo. E ele está usando o texto fora de contexto. E a gente sabe que texto fora de contexto vira pretexto. Então ele está totalmente errado quando ele faz essa associação. Aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Poderíamos perguntar ainda o significado dessas palavras do profeta Isaías. Pessoal, essas palavras aqui, elas deixam os rabinos completamente loucos. Principalmente aqueles judeus e rabinos que não creem que Jesus é o Messias e muito menos eles não creem, né, que Jesus é o Deus Redentor. Então eles pegam e fazem muitos malabarismos com esse texto de Isaías capítulo 53, mas ao meu ver e ao ver de 100% dos teólogos, é inegável que esse texto não se refira a Jesus, porque ele se refere sim a Jesus. Mas vamos ler que vocês vão tirar suas próprias conclusões. Aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Isaías 53, versos 4 a 11, diz assim, né? Verdadeiramente ele
tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Só uma notinha de rodapé aqui para explicar para vocês. Os judeus que não creem que Jesus é o Messias, eles pegam essa leitura de Isaías 53 e dizem que essa pessoa que está sendo citada aqui, é Israel. Só que a gente vai continuar lendo aqui e a gente vai perceber que não pode se referir a Israel. Esse texto aqui, profeticamente, ele é um texto que se refere a Jesus. Vamos continuar lendo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está falando verdadeiramente de uma pessoa. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, aqui o texto está falando que a iniquidade de todo o povo caiu sobre aquele servo que chama-se, o servo sofredor. E continua, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. Então vocês veem aqui, Aqui mostra a pessoa, ele, e aqui mostra o povo. No caso, o povo aqui se refere a Israel. E que também, consequentemente, vai se referir a todo o mundo, a todos os povos, línguas e nações que pedem perdão em nome de Jesus, elas podem ser perdoadas. Então aqui tem uma diferença. Então eu não posso associar esse texto aqui dizendo que é para Israel, porque aqui fala de um povo, no caso Israel, e também fala daquele que é o servo sofredor, que sobre ele foi lançado o pecado da humanidade. Que pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então vocês veem aqui, Israel, por exemplo, aqui, para acabar com esse negócio de que esse texto aqui se refere a Israel, esse texto aqui deixa totalmente claro, E puseram na sua sepultura, vou pegar aqui o outro texto aqui, e puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ou seja, a gente vai vendo que ao longo de toda a história de Israel, eles pecaram muito, e pecaram muito contra o Deus de Israel. Só que esse homem aqui, essa pessoa que está dizendo em Isaías 53, profeticamente falando, ela nunca cometeu injustiça e nunca pecou. Então como é que isso aqui pode ser Israel? Não, pessoal. Isso aqui é para o próprio Cristo que tira o pecado do mundo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Olha aqui, expiação do pecado, para perdoar pecados. Então o texto aqui, eu nem estou usando o Novo Testamento, eu estou usando o Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o Messias. Inclusive eu tenho, se eu não me engano, meu penúltimo vídeo agora, antes desse, foi um vídeo falando por que é que Jesus era o Messias, respondendo já a outro rabino também. Continuando, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido aqui para vocês que o Rabino Dor, ele não consegue conciliar
interpretar muito bem o texto, porque um texto de Deuteronômio ele está falando de outra coisa, de um outro contexto totalmente diferente de outras coisas. Como, por exemplo, se o Rabino Dor diz que ninguém pode morrer pelo pecado, vou dar o exemplo dele, né? Ninguém pode morrer pelo pecado dele, então por que é que os judeus ofereciam sacrifício de animais? Então, ou seja, está tendo contradição nos textos ou não? Não, pessoal, não tem contradição nos textos. O que o Rabino Dor está fazendo aqui ele não está apenas entendendo o texto, ele não está sabendo encaixar muito bem essas questões. E eu espero, pessoal, que eu tenha sido aqui ao longo dessa explicação bastante didático com vocês, para que não haja erros nem contradições, tá? Então, pessoal, se você gostou, deixa o like aqui para que o vídeo seja divulgado cada vez mais, né? E tchau, e até o nosso próximo vídeo.